agora a gente vai falar um pouco sobre os desafios do consumidor durante a pandemia. Eu tenho a grata surpresa aqui de conhecer a professora Cláudia Silvano, que vai falar junto com o meu querido amigo Kleber Moreira. Então, vou apresentá-los. A professora Cláudia, graduada em Pedagogia pela UFPR, graduada também em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, especialista em Direito Civil e Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela é chefe do Departamento do PROCON do Paraná desde 2011, professora da disciplina de Direito do Consumidor em cursos preparatórios para carreiras jurídicas e pós-graduações, professora da FAI, da PUC do Paraná e da Escola da Magistratura Federal do Estado do Paraná, na disciplina de Direito do Consumidor. Juntamente com ela, nós temos aí o nosso querido amigo, professor Kleber Moreira, o nosso amigo em comum, eu da professora Cláudia. Eu tenho uma grande alegria de dividir espaços acadêmicos com o professor Kleber Moreira. E ele é advogado, sócio do escritório Kleber Moreira Advogados, especialista em processo civil pela PUC de São Paulo, mestre em administração das organizações educativas pela Universidade do Porto, em Portugal, ex-dirigente do PROCON do Maranhão também, ex-coordenador-geral de consultoria técnica e processos administrativos do Ministério da Justiça, ainda na gestão do meu querido amigo Zé Eduardo Cardoso, que vai estar conosco agora em agosto, num baita congresso do INEG agora também, querido amigo, e é professor da Universidade Selma, na qual eu também trabalho. Sejam muito bem-vindos, professores, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês para discutir agora os impactos da pandemia nas relações de consumo. Sejam muito bem-vindos, palavra de vocês. Muito obrigado, Thay, pelas palavras, por chamar aqui a gente. Vou passar primeiro para a Cláudia, ou quer que eu comece falando, Cláudia? Tanto faz, Clebinho. Vamos lá, vamos fazer esse bate-papo aí. Isso, aqui a gente vai, assim, a nossa conversa, e aí primeiro parabenizar o professor Carlos pela sua fala, pela sua didática. A gente aqui resolveu fazer na do consumidor, fazer uma conversa entre aqui, eu e a Cláudia, a gente discutindo diversos pontos, e de antemão, assim, eu queria, já perguntando, instigando a Cláudia, dentro da pandemia, né, o que assim, durante, já que a população como um todo viveu um momento muito peculiar, né, onde veio diversas coisas novas, a gente vivenciou diversas coisas que a gente não estava acostumado. E aí a primeira pergunta que eu faço para ela, para a gente começar aqui nossa conversa, é o que chamou a atenção nela, dentro da defesa do consumidor, nesta pandemia? O que você poderia destacar, Cláudia, assim, a princípio? Bem, primeiro eu quero agradecer a professora Tayara pelo convite, agradecer ao INEG também, e é muito, muito bom estar aqui com o Kleber é meu amigo, a gente se conheceu, ele ainda era do PROCON, nós tivemos uma convivência muito legal aí nessas andanças na defesa do consumidor. Eu quero também pontuar aqui que a palestra do professor Carlos foi sensacional, né? E assim, de fato é um alento a gente ver um juiz tão preocupado com o cidadão, né? Com aquele que de fato precisa da tutela do Estado. Isso nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, realmente é um alento saber que a gente pode contar com pessoas assim. Como eu sou aqui do Paraná, eu quero deixar muito claro que a gente não quer ter os 15 minutos de fama como teve aquela outra pessoa lá que a gente já mencionou aqui, né? Muito pelo contrário. Então, vamos lá. Nesse início de pandemia, lá em 2020, claro, pegou todo mundo de surpresa, né? E para nós, assim, a nossa preocupação principal naquele momento, Kleber, professora e quem está nos assistindo, foi não deixar o consumidor desassistido, né? Porque assim como para o trabalhador não houve naquele momento, nem depois, medidas, né, por parte do governo federal que de fato trouxessem algum conforto ou alguma proteção efetiva para o trabalhador, para o consumidor, nós vivenciamos a mesma coisa, né? O que nós percebemos foi uma preocupação com o mercado,
de fato, né, no âmbito aí da regulação, de modo que o consumidor teve alguns direitos, inclusive, simplesmente retirados, né? A exemplo do que a gente vê aí na questão envolvendo as companhias aéreas, né? Uma preocupação com a questão econômica, mas e o consumidor, como é que ficou nessa situação? Então, a gente percebeu lá naquele primeiro momento um aumento em alguns setores em termos de reclamação, né, Kleber? O primeiro impacto que nós tivemos já em março, começo de abril, meados de março, que foi quando tudo mais ou menos fechou, houve um pequeno lockdown aqui em Curitiba, aqui no Paraná, enfim, a gente percebeu uma enormidade de reclamações envolvendo preços abusivos, né? O álcool gel foi o primeiro impacto. Eu estou falando em termos de quantidade, assim, foi uma enormidade de reclamações que a gente recebeu de consumidores que, num momento, pagavam R$10, por exemplo, no vidro de álcool gel, né? Que não era um produto muito procurado. E passaram a pagar 60, 70 reais, enfim, por aquele mesmo produto. Então, esse foi o primeiro impacto que a gente percebeu. E, claro, né, o consumidor, ele espera, o cidadão, o consumidor, enfim, ele espera dos órgãos de defesa do consumidor alguma ação, vocês vão lá, vocês têm que quebrar tudo, vocês têm que fechar o estabelecimento. Não é bem assim que funciona a vida, né? Falávamos agora há pouco, estamos ainda no Estado democrático de direito, espero que continuemos, né, apesar das barbaridades que a gente tem visto acontecer nesse Brasil. Mas, enfim, a apuração de do eventual abuso de preços, ele quer dizer, é um trabalho que ele não é tão simples assim. Né? É um trabalho que precisa, por exemplo, levar em consideração por quanto aquele fornecedor comprava aquele produto, por quanto que ele vendia, qual era a sua margem de lucro, por quanto que ele passou a comprar. Análise, né, envolve não só aquele fornecedor que diretamente atende o consumidor, mas também os outros integrantes daquela cadeia produtiva. Se aquele produto, por exemplo, leva na sua composição determinados componentes importados que tiveram lá na alta do dólar algum impacto, então não foi tão simples assim. Mas nesse primeiro momento foi isso que a gente percebeu, né? O álcool, o gel, o que depois acabou se resolvendo de alguma maneira com a liberação pela Anvisa, da venda do álcool líquido 70% em mercado, que era proibido até então, né? Até porque o álcool líquido é muito perigoso, e esse 70% altamente inflamável pode colocar a vida do consumidor em risco. Então, a gente percebeu os preços abusivos lá, foi aquele primeiro momento. Depois disso, a gente percebeu também aí os conflitos mais complicados, né? Por exemplo, o consumidor em escola particular. Esse foi um ponto também que gerou muita reclamação. Consumidor em transporte escolar, que são as vans que transportam os alunos que passaram de transportar, já que as aulas foram suspensas, né? Como é que fica essa situação? E um setor que nos surpreendeu em termos de número de reclamações foram as academias. Também tem uma enormidade de reclamações em relação a academias, né? Os consumidores normalmente contratam planos longos. E como é que fica o meu direito, já que a academia está fechada? Então, isso a gente percebeu naquele primeiro momento. Porque eu acho que essa problemática do aumento abusivo de álcool, de máscara, de luvas, foi uma realidade. E aí a gente consegue ver não só em Curitiba, no Paraná, né, como também aqui no Maranhão, eu acho que no Brasil inteiro, e acho que está até no mundo, né? E óbvio, tinham diversos fatores, mas trazendo para a nossa realidade, assim como você falou, mas é importante a gente ressaltar isso aqui, o código, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata o assunto preço em um único momento, muito específico, e aí a gente é importante falar isso, seja porque eu, quando era dirigente, tenho certeza que você deve ouvir muito, né, e hoje em sala de aula eu também ouço muito, você também deve ouvir muito isso em sala de aula, as pessoas reclamando, mas houve esse aumento, isso é um absurdo. Assim, o preço em si, né, e aí é óbvio que
a situação do álcool e máscara é um ponto fora da curva, mas o preço em si, é importante que a gente ressalve isso, a gente vive num livre mercado, onde, a princípio, né, os fornecedores têm a liberdade de estipular preço, ponto. Esse é o mercado que a gente vive. E aí, naquele único ponto, e é importante que a gente deixe isso muito claro, apesar de você ter falado isso, né, eu só estou apenas botando isso como uma ressalva, é que o aumento abusivo de preço, como você falou, deve levar em consideração diversos fatores. Então, ou seja, o fato do consumidor comprar um produto hoje por R$1 e amanhã o mesmo produto por R$100, isso por si só não quer dizer que é um aumento abusivo. Pode ser um aumento abusivo ou pode não ser um aumento abusivo. É necessário, para ter essa constatação de um aumento abusivo, levar isso em consideração. Então, de fato, não é tão simples assim para quem está lá representando os órgãos de proteção e defesa do consumidor ir lá e fechar o estabelecimento, algo do gênero, como a Cláudia falou, como as pessoas imaginam, né, que vai acontecer. E isso é muito importante. Lógico que aí o código ele defende esse aumento abusivo e para que esse consumidor, esse fornecedor, em determinados momentos, não se aproveite daquela vulnerabilidade que o consumidor tem ainda mais, né? E aí se aproveite ainda mais daquele consumidor, em alguns casos muito específicos, e definitivamente o caso da pandemia, via de regra, pode se enquadrar ou não, levando em consideração todos esses valores. Aqui, e aí, nesse sentido também, claro, a gente estava até conversando antes de entrar aqui, mas e aí é importante falar com todos, e isso também é importante a gente lembrar que o código, ele também não só defende o consumidor, né? A gente às vezes vê muito isso, esse mito e esse imaginário coletivo, onde, apesar do código ser código de defesa do consumidor, mas o objetivo do código é equilibrar essas relações de consumo, né? Lógico que para equilibrar, né, como a regra, né, o consumidor está vulnerável, né? Então, para equilibrar essa balança, a tendência é proteger o consumidor para tornar este equilíbrio, essa balança. Mas é importante também ressaltar que, em diversos momentos, o código não protege o consumidor. E aí, posso dar como exemplo quando o consumidor age de má fé, né? E, infelizmente, isso também não é a regra, né? A regra é o consumidor estar sempre de boa fé, até porque é boa fé dos contratos, mas há alguns momentos também pontuais onde o consumidor também não vai estar de boa fé, e nestes momentos o código não protege. Cláudia, eu não sei se você se lembra, tem um caso muito interessante, não vou falar o estado, mas foi um colega nosso de Procon, uma determinada cidade, capital, uma loja teve um problema na hora de imprimir o preço do produto, era uma televisão de 47, 50 polegadas, LED, de última geração, Smart TV, era para ser uma promoção para a TV ficar R$2.000, e a pessoa que foi imprimir o tag tirou o zero, então ficou uma TV gigante por R$209, inclusive em 10 vezes de R$20, né? Então, assim, e aí o consumidor queria levar a televisão, chamou o Procon, a delegacia do consumidor, a delegacia foi lá, o Procon autuou a empresa. E o que a gente sabe é que, nesses casos, né, é um erro clássico, né? Tá na cara que aquilo ali foi um erro. Um consumidor médio, ele sabe que uma televisão daquele porte não é R$209, não tem promoção nenhuma para chegar nesse valor. O STJ já tem decisão pacificada nesse sentido, que nesse caso o fornecedor não é obrigado a cumprir a oferta, que é a regra, né, de cumprir a oferta, mas nesses casos não é necessário. E aí por quê? Porque o objetivo do código é equilibrar essas relações de consumo. Mas também trazendo aqui para essa realidade, também já encaminhando aqui para te instigar, Cláudio, para te provocar, encaminhando aqui, dentro dessa pandemia, desse momento de pandemia que a gente viveu, né, e o professor Carlos falou muito disso, né, ele falou dos entregadores, ele falou, olha, o entregador cadeirante, o entregador que viralizou, né, o entregador que estava levando a filhinha no carro, na bicicleta, melhor dizendo. E aí, dentro dessa pandemia, o que a gente viu foi que as pessoas, houve acho que a gente evoluiu, teve uma parte muito ruim da pandemia, que é a grande maioria, mas teve uma parte onde a gente evoluiu 10, 20 anos. Em que sentido? Algumas coisas que demorariam para a gente virar a nossa chave de tecnologia, acabou obrigando todo mundo a se adequar. E sim, nesse sentido, a gente, diversas pessoas que não se utilizavam da internet, dos aplicativos, né,
acabou se utilizando. E aí acabou também gerando, óbvio, muitos problemas. E aí, dentro desse mundo virtual, que é um mundo inteiro, né? Eu queria saber a sua realidade aí, ou mesmo a sua opinião, se você viu, quando houve essa girada de chave, viu alguns problemas com esses serviços de internet, golpes de internet, ou mesmo até o Pix, né, que é uma ferramenta nova. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, sim, vimos, né? Vários. Eu acho o Pix uma baita de uma ferramenta, né? Porque ele traz praticidade, você em 10 segundos faz uma transferência de valores, funciona 24/7, mas assim como ele é interessante, é simples, ele traz também uma baita de uma insegurança, né? Porque a possibilidade de reversão, ainda mais quando as pessoas... Porque assim, a gente tem que lembrar, gente, que você tem aquele consumidor que ele tem informação, que ele sabe os cuidados que tem que tomar, mas a gente tem que lembrar que tem uma enormidade de consumidores e uma outra característica, que é a característica das relações entre consumidores e fornecedores, em que há uma baita de uma disparidade entre o que o fornecedor sabe e o que o consumidor sabe, né? Nós, consumidores, nós somos vulneráveis, a vulnerabilidade é a marca do consumidor. Então, assim, você vê que as pessoas, né, elas caem em golpes de uma forma muito, muito comum, assim, mas muito, extremamente comum. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? O exemplo que a gente está enfrentando agora, que, na verdade, ele já existia, mas casa com uma situação que a gente está enfrentando agora, que são os empréstimos não solicitados em contas de pessoas aposentadas, idosos e tal. Então, o Kleber é aposentado e ele percebe lá na sua conta o depósito de um valor lá de R$3.000, R$5.000. Não são valores expressivos, né? São valores que normalmente esse público emprestaria, tá? O que acontece? Esse cidadão não fez esse empréstimo, talvez ele tenha feito uma negociação anterior com os parceiros dos bancos, que são aquelas lojas que oferecem crédito, né, de uma forma muito facilitada, que estão em todas as capitais, e que a característica do negócio é a capilaridade, né, o empréstimo para aposentado. Então, você fez um empréstimo lá em 2016, quitou, enfim, e essas pessoas acabam utilizando os seus dados para a realização de novos empréstimos. E isso tem acontecido no Brasil inteiro, né? Pessoas que perceberam lá, não, mas espera aí, eu não fiz, ou no seu benefício, desconto de valores que não havia, né? Quando a pessoa percebe isso, porque ela nem sempre percebe, porque não faz esse acompanhamento, porque não tem informação, não sabe que pode fazer esse acompanhamento, enfim, né? Pois muito bem. E aí, vamos imaginar, Kleber, que essa pessoa está com a conta negativa. O que acontece? O dinheiro que cai na conta do empréstimo não solicitado vai cobrir esse buraco que tinha na conta do consumidor. Como é que ele vai devolver esse valor? Não, eu não fiz esse empréstimo, eu quero devolver a grana. Como é que ele vai devolver esse dinheiro? Não tem como. Por quê? Porque a conta tinha um buraco que foi coberto por essa grana que não foi solicitada. Se não bastasse isso, tem aquele consumidor que gasta o dinheiro. Que ele não sabe do que é aquele dinheiro. Ele gasta. Ele acha que é um 13º, um valor a maior que entrou, enfim, ele vai lá e gasta. E tem um outro, e aí sim o golpe acontece, que ele quer pegar um boleto para efetuar o pagamento. E aí ele dá um Google, como qualquer um faria. Segunda via, boleto, Banco BV. A chance dele cair num site fraudulento, Kleber, é gigantesca. E cai. É incrível, né? Aí o banco vai lá, derruba aquele site, 5 minutos tem outro, e outro. Então, assim, vamos lá. A pandemia, ela, de uma forma, fomentou a utilização desses canais, de internet, de aplicativos e tal, sem dúvida nenhuma, mas trouxe perigos que não poderiam ser suportados pelo consumidor. E esse é o ponto, né? Quer dizer, o consumidor, se transfere o risco do negócio, é uma facilidade para o fornecedor, mas a facilidade fica com o fornecedor e aparentemente com o consumidor, mas o risco é transferido para o consumidor.
E aí você já imagina o que acontece, né? Quer dizer, essa pessoa vai ter que correr atrás desse problema, desse prejuízo e tal. Golpe do motoboy. Assim, a gente vê acontecer todo dia. E claro que, porque assim, há muita sofisticação nesses golpes. Isso não é coisa de menino bobo, não, Kleber. Isso é coisa de gente muito, muito especializada, né? Golpe do motoboy, agora o golpe do Pix, assim, as pessoas estão recebendo mensagens, né, dizendo, olha, aqui é do seu banco XYZ, você tem que fazer uma transferência, um idoso atende, uma pessoa mais humilde atende, ou vê aquela mensagem, faz. E eles dão um passo a passo de como criar o Pix, como fazer. Então, o que a gente está vendo é que a segurança que deveria ser oferecida nessas transações não está existindo da maneira como deveria existir e o risco sendo suportado pelo consumidor, pelo cidadão. Eu acrescentaria um ponto importante, que eu acho que, eu não sei se seria a segurança em si, eu acho que por conta da pandemia, se virou uma chave muito rápido para um consumidor que não estava preparado, ou seja, ele não estava informado, ele não sabia como utilizar as ferramentas, e de uma hora para outra ele se viu utilizando essas ferramentas porque era obrigado, ou seja, aquele consumidor que, e aí vou dar alguns exemplos, estava acostumado a ir no restaurante, ir lá, comprar a comida dele, opa, agora fechou tudo. Eu tenho que, assim, para eu comer, eu tenho que, ou vou no supermercado, pois eu não quero pegar, não quero correr o risco de pegar a Covid, então eu vou pedir agora pelo aplicativo que eu nunca pedi. Então ele acaba se utilizando, ou aquele consumidor que, opa, eu só faço cheque, eu conheço consumidor que ele só faz cheque, ele não acredita no aplicativo. Mas agora você vai ter que usar, agora você vai ter que fazer transferência, vai ter que usar o Pix. E ele acaba não utilizando, ou melhor, não é que não utilizando, ele acaba utilizando de forma errada e passando seus dados e acreditando, porque eu acho que assim, o consumidor, de fato, a informação é uma grande arma, não tenha dúvida disso, mas assim às vezes a postura que o consumidor tem de desconfiar também, ou às vezes faz também um pouco mais, ele precisa ser menos ingênuo, né? Melhor dizendo. Apesar de que, assim, é complicado a gente tirar essa ingenuidade do consumidor, dar essa informação. Às vezes as pessoas só aprendem com nossos erros, né? Meu filho agora está aprendendo a andar, ele só está aprendendo a andar porque ele cai. E assim, óbvio que a gente não quer que o consumidor caia nesses golpes, né? Mas assim, a gente que já conhece muito esses golpes, a gente não cai por quê? Porque a gente já viu todos esses outros consumidores caindo. Mas você pega um consumidor idoso, que é a primeira vez que ele se dá com isso, é muito difícil. Ele é muito vulnerável para não cair nesse golpe. E aí, assim, já falando especificamente do Pix, né? O Pix é uma ferramenta, de fato, ótima, fantástica. Utiliza um instrumento muito interessante, que é o blockchain, que veio, hoje em dia, todos os cartórios utilizam dessa forma, é uma forma muito segura de fazer isso, onde todo controla o que um outro faz, é bem interessante. O ponto assim, importante que a gente vê é que o que está vendo agora, Cláudia, são os outros. O Pix é só uma ponta do iceberg, tá? O que a gente está vendo agora são outros meios de pagamento. O WhatsApp também faz pagamento, agora você pode cobrar pelo WhatsApp, pode receber pelo WhatsApp. E isso em outros locais, né? Aqui, por exemplo, na China, isso já acontece. Eu tive a felicidade de conhecer e ir lá. O que eu vi foi que, por incrível que pareça, teve um determinado momento da minha viagem, onde eu estava no final da viagem, eu falei, não vou levar dinheiro, vou usar o cartão. Eu tive dificuldade, porque lá eles fazem todas as transações pelo celular. Eles quase não utilizam mais dinheiro e nem cartão de crédito. É tudo pelo celular. E eu estou falando isso aí de coisa de 4, 5 anos atrás. Então, eles já utilizavam essa ferramenta, né, que é o blockchain, que como se fosse o Pix deles, só que eles utilizavam pelo aplicativo de celular deles, o que é muito interessante e é uma realidade que a gente vai estar vivendo e vai viver. Aproveitando, Cláudia, falando de coisas novas e de pandemia, eu queria também que você falasse um pouco sobre os problemas que você teve durante a pandemia, especialmente sobre os serviços, né? A gente viu muitos serviços, você falou de academia, né? Porque imagina, né? Você está, por um lado,
o consumidor, ele adquiriu e as grandes academias, especialmente as mais baratas, onde você já paga o ano inteiro, né, que são as grandes marcas que você tem esse tipo. Imagina, eu paguei o ano inteiro, mas eu não vou conseguir usufruir porque está tudo fechado, teve o lockdown. Ou mesmo, até abriu a academia, mas eu não quero me expor, eu quero ficar em casa para não me expor a doença, eu não fui vacinado. Como é que você viu? Vamos falar da academia, depois eu pergunto também, ou se puder, falar também das companhias aéreas durante a pandemia, pedir seu posicionamento, o que você acha aí, o que o consumidor deve fazer quando se depara nesse tipo de situação, que foi muito comum. Bem, nós tivemos sim um aumento das reclamações em relação a eventos de um modo geral, né? Organização de festas, casamentos, quer dizer, e tivemos uma série de legislações que, de fato, eram muito mais favoráveis para os fornecedores do que para os consumidores, né? A exemplo do que temos em relação à companhia aérea, né? Por exemplo, se o voo for cancelado pela companhia aérea, o consumidor não recebe dinheiro imediatamente, né? Ele pode até receber o dinheiro, mas não vai ser de forma imediata, quer dizer, vai levar até o término, 18 meses para utilizar, e muitas vezes você tinha um compromisso que não vai acontecer mais, né? O aniversário de 50 anos de alguém para viajar, não vai ter outro aniversário de 50 anos da mesma pessoa. Então, não é interesse do consumidor deixar como crédito ou deixar como, enfim, remarcar a passagem. Então, a legislação, de fato, foi uma legislação que prejudicou o consumidor, né? Que não veio para atender os interesses do consumidor. Isso de um modo geral, plano de saúde, a suspensão dos aumentos e agora os aumentos incidindo novamente. Quer dizer, o que a gente viu acontecer com o trabalhador, de certa forma, aconteceu com o consumidor também, né? E assim, como é que a gente tratou as questões, né? Então, independentemente do que prevê a legislação, nós tentamos sempre, né, no PROCON, e acho que isso não só no PROCON Paraná, mas em todos os PROCONs, fomentar os acordos, né? Tentar sensibilizar as partes de modo que, se chegasse num cenário tão ruim, a melhor solução. É isso que nós tentamos. Porque, assim, se não for isso, Kleber, a gente vai ver, daqui a um tempo, vai ver um aumento significativo, né, de ações judiciais que vão ainda aumentar muito mais o trabalho do Poder Judiciário, não por isso, mas assim, por não trazerem uma solução rápida. Então, o nosso trabalho foi tentar contemporizar os interesses, né? É o que eu digo sempre, não havia, e não há ainda, eu acho, pelo menos quando não havia legislação, né? Porque a legislação, de certa forma, sendo ruim pelo consumidor, ela está ali, ela tem que ser cumprida, né? Não dá para, não vou cumprir a legislação. Mas, de qualquer maneira, nós tentamos e continuamos tentando alternativas, né? Alternativas em termos de acordo. É melhor, por exemplo, que se perca um pedaço do valor pequeno e se receba já do que receber daqui a sei lá quanto tempo. Então, esse foi o nosso, e vem sendo o nosso trabalho. Negociação de dívida com o consumidor é um exemplo. Quer dizer, as pessoas não têm de onde tirar o dinheiro. A sua renda foi perdida, famílias que perderam, o pai perdeu emprego, a mãe perdeu emprego, pequenos comerciantes, né, que fecharam, que a gente vê, o professor falou isso agora há pouco, de fato, o Brasil está mostrando um crescimento, mas em relação a alguns setores, não é? Quer dizer, o comércio está quebrado, o prestador de serviço está quebrado, as pessoas são desempregadas, né? Não há sabe, o auxílio-desemprego, auxílio agora que foi pago, auxílio emergencial, ele não resolve a vida das pessoas, né? Eu acho que teria outras maneiras, como o professor bem colocou, que o Estado poderia intervir tutelando essas pessoas, de alguma maneira, né? Seja com, sei lá, diminuição de impostos, não sei. E existem formas, diga, Cleber. Não, assim, é importante a gente tocar nesse assunto, né? Que o brasileiro, né, tá muito... Eu não sei se é porque também, desde criança, eu brinco que eu acho que a gente teve isso é enraizado desde a nossa infância. E infelizmente, a nossa faculdade, hoje em dia está mudando, graças a Deus,
mas de direito também, no passado, também tinha um papel muito forte nisso. Em que sentido? Desde a nossa infância a gente via muito isso, ou seja, o irmão brigando com a irmã, né? Então, ou seja, chama o pai, chama a mãe, ou seja, as partes nunca conseguiram se entender entre elas, sempre necessitando de um terceiro para resolver um problema. E durante a universidade, né, pelo menos a minha, quando eu fiz a universidade, mas tem certeza que a Cláudia também, de igual modo, né? O que se ensinava sempre é, opa, você tem um problema, vai resolver aonde? Vai no Poder Judiciário, ou seja, se há um litígio entre as partes, o único meio de se resolver aquele litígio é através do Judiciário. E justiça já feita, o Judiciário também fez essa campanha muito forte. E aí, óbvio, depois de um certo tempo, e aí eu anotei aqui alguns números rapidinho, eu peguei alguns números da Justiça, que é muito interessante, o CNTJ tem Justiça em números, que é ótimo. Aí, só para a gente ver, de 2014 a 2016, Cláudia, houve entrava mais processo do que julgava. Então, você tinha aí um desequilíbrio muito grande. A partir de 2016, começou a equilibrar, ou seja, o Judiciário conseguiu julgar o mesmo que entrava. Porém, isso em 2016, tá? Porém, se em 2016 parasse tudo, ou seja, não entra mais processo, e o Judiciário continuasse naquele ritmo, ele ainda demoraria mais 4 anos para julgar todo o passivo. Hoje em dia, depois de 2016, 2017, 18, 19, começou a melhorar, ou seja, começou a julgar mais do que entrar. Hoje em dia, a gente só para ter uma ideia, no 2019, que é os últimos números que teve, o Judiciário entrou um pouco mais de 30 milhões de ações e foram julgadas 35 milhões, ou seja, um saldo positivo aí de 5 milhões de ações. Porém, hoje, se parasse tudo, o Judiciário fechasse as portas, não recebo mais nenhuma ação, iria demorar mais de 2 anos para julgar todo o passivo. O Judiciário é uma máquina que está de um jeito, assim, inefetivo. E para deixar ainda chocar mais ainda quem está assistindo a gente aqui sobre os números do Judiciário, o custo, tá, Cláudia, do Judiciário em 2018 foi de 97,2 bilhões. 97,2 bilhões. Em 2019, foi mais. Isso foi o custo do Poder Judiciário. E 85% disso é só com o pessoal em cargos. E aí a gente vê o tanto que o Poder Judiciário é caro e, infelizmente, não consegue ser efetivo. E aí, nesse sentido, os PROCONs, dentro da relação de consumo, têm um papel fundamental para a resolução desses conflitos. A Cláudia faz um trabalho muito fantástico. E aí, eu só fiz, Cláudia, levantar a bola para você falar um pouco, dentro desse cenário, como é que você resolve seus conflitos na pandemia? Porque às vezes a pessoa não consegue ir no PROCON. E aí, como é que a pessoa consegue resolver o seu conflito, já que é tão difícil ir para o PROCON, enfrentar uma fila, ou mesmo, assim, com medo de pegar a pandemia? Olha, eu até estou vendo a galera comentando aqui no chat do Facebook, eu quero que vocês respondam. Eu vou fazer uma pergunta, o Clebinho levantou uma bola aí, que é uma bola que, para mim, tem muito... Eu tenho uma relação de muito afeto com essa bola que ele levantou, que é a plataforma consumidor.gov.br. Tá? O consumidor.gov.br é uma plataforma que permite a interlocução direta entre consumidor e fornecedor. Eu quero que as pessoas que estão nos assistindo comentem ali no chat. Se vocês conhecem o consumidor.gov.br, sejam sinceros. Por quê? O Kleber participou disso, o Kleber foi da Secretaria Nacional do Consumidor, o Kleber fez parte de uma equipe que mudou a defesa do consumidor desse país, né? Então, o Kleber é o cara, o Kleber é o cara, né? Ele trabalhou com ninguém mais, ninguém menos do que Juliana Pereira, que foi secretária nacional do consumidor, fez parte da equipe dela. Assim, o Kleber saiu do PROCON do Maranhão, é como se o Kleber tivesse saído, claro que trabalhar no PROCON do Maranhão é super legal, mas ele deu um salto profissional, assim, que foi uma coisa absurda, que é próprio de uma pessoa tão talentosa, tão comprometida com a defesa do consumidor como é o Kleber. Então, assim,
A plataforma, pessoal, que está nos assistindo, ela permite que o conflito seja resolvido diretamente entre consumidor e fornecedor. Mas ele é um serviço público, e é esse que é acho que é a beleza do consumidor.gov. Diferente de serviços privados, né? Por exemplo, como o Reclame Aqui, que é um serviço privado, onde o consumidor vai lá, reclama, a empresa responde. O consumidor.gov, ele é um serviço público, ele é uma política pública de defesa do consumidor. Isso torna a vida do consumidor muito mais fácil, porque a gente tem que imaginar quem está nos assistindo agora, né? Eu acho que na pandemia, Kleber, e a gente fez isso aqui no Paraná, já vou contar, isso se tornou muito relevante, porque o consumidor tem um problema de consumo, ele precisa resolver um problema. Vamos lá, vamos falar dos grandes ofensores, as teles, os bancos, as aéreas, companhia de energia, enfim, né, grandevarejo.com, grande varejo offline. Como é que essa pessoa reclama no momento de pandemia? Onde é que ela vai para reclamar, né? Ela precisa se deslocar, pegar um ônibus. Eu estou falando desses momentos aí de pico, né, de problema que nós tivemos, não que não tenhamos ainda, ou não estejamos, né? Então, assim, o consumidor, ele pode fazer a sua reclamação através de um aplicativo, porque lá do outro lado, o fornecedor tem esteira de atendimento preparada para atender esse consumidor, né? Aí a galera pergunta assim, tá, mas qual que é a diferença do Reclame Aqui? Você falou e não falou. Gente, Reclame Aqui é uma empresa, é um cara que faleceu até, o Maurício, alguma coisa, me lembro, faleceu de Covid recentemente, até faz uns 2 meses. Lamentável, um cara com 58 anos, super jovem e tal. Teve uma baita de uma ideia 20 anos atrás e criou lá o Reclame Aqui. Mas espera aí, gente, vamos lá. É uma empresa, então tira de lado. E o poder público, o que ele oferece para o cidadão, né? O cidadão que quer resolver o seu problema através de um aplicativo, de um telefone celular, do seu computador. Só é importante falar assim, enquanto Reclame Aqui, como qualquer empresa, e é natural, a empresa é isso, eles ganham dinheiro, tá? Eles vendem um serviço. Então, assim, se por um lado eles respondem os consumidores podem reclamar lá, e algumas empresas respondem, resolvem, mas eles ganham dinheiro, eles se utilizam dessas reclamações do consumidor para monetizar. O que é natural, é legítimo, a empresa é para isso, diferente do consumidor.gov, né, que é um serviço público onde não tem qualquer viés econômico, você não precisa de advogado. Isso é importante ressaltar. Mas, sem dúvida. E tem mais uma coisa, Claudinha, que é assim, ó, no consumidor.gov, a empresa, ela topa resolver o problema do consumidor. Então, é como um relacionamento, né? Começa do 10. Todo mundo se ama, tá tudo certo. Aí começa um namorado, olha para outra no bar, aí já diminui para 9. Nenhum outro tipo de serviço é diferente. Por quê? Porque começa aqui. Você tem que construir no consumidor.gov. A empresa, quando ela recebe aquela reclamação, ela já se comprometeu lá atrás a resolver o problema. E isso muda tudo, né? A gente começou lá, e o Kleber estava nessa equipe, né, nesse momento, o próximo deles. Nós começamos lá com 40 empresas. Hoje tem 1.000 empresas, gente. 1.000 empresas. Ah, mas a Casa das Bolinhas não está. Sim, a Casa das Bolinhas você vai reclamar no PROCON, você vai no juizado, não importa. Aquele que machuca o consumidor, ele está lá, né? E ele está lá disposto e preparado para responder. E eu acho que uma coisa, você falou das faculdades, quando a gente faz estuda e tal, e isso tem mudado. Eu acho que a gente tem que mudar, e é legal falar para o pessoal que está aí na área da defesa do consumidor e tal, e eu ouvi a Juliana falando isso, né? Outro dia. Eu acho que o foco principal é tirar a dor do consumidor. O que a gente vê nas respostas para os PROCONs, nas respostas para os juizados, é sempre a tentativa de desqualificar a fala do consumidor, ao invés de tirar a dor do consumidor. Eu acho que poucas pessoas se preocupam em resolver o problema do consumidor. E esse é um ponto, gente. Não é possível. Aí, Kleber, não vai ter judiciário que resolva, não vai ter PROCON que resolva, se a mentalidade é a mentalidade do embate, né? É a mentalidade de desdizer aquilo que o outro disse, que
que é o consumidor. Então, não é possível, gente, não é possível. E eu digo, olha, quando você tem um judiciário que gasta 90 milhões, 100 milhões, sei lá, num ano, você vê que a sociedade... agora não matou. 100 bilhões foi gasto. Significa que nós estamos nos encaminhando para a idade da pedra. Nós não conseguimos resolver os nossos conflitos de uma forma civilizada. Isso é terrível, terrível, porque a gente não consegue ouvir a dor do outro. Cláudia, na verdade, eu gosto quando a gente fala sobre isso, assim, hoje em dia, os métodos autocompositivos estão na moda, de resolução de conflitos. O fato é que, assim, para você resolver a autocomposição, não estou falando nem mediação, tá? A gente está falando de algo mais, é a autocomposição, não tem nenhum terceiro. São só as partes resolvendo, que é o consumidor.gov. A autocomposição, para que ela aconteça também, Cláudia, é necessário uma maturidade de ambas as partes. Porque eu acho que quando tem um conflito, e aí que a gente está falando de conflito, não necessariamente de consumo, né? Qualquer espécie de conflito, é necessário que ambas as partes tenham maturidade em, primeiro, saber falar, né? Porque imagina, eu estou brigando com você, aí eu vou usar a palavra de baixo calão, vou gritar com você. Então, assim, é necessário que eu saiba me portar e não extrapole, assim como também quem está ouvindo também saiba ouvir, porque às vezes a pessoa não extrapola, mas imagina, você está fazendo uma crítica para mim, eu não sei ouvir. Então é importante também que ambas as partes tenham essa maturidade em saber falar e saber ouvir, reconhecer o seu erro, mudar a sua postura. E isso, infelizmente, a gente não foi criado para isso. Eu acho que... E na universidade, a universidade também não nos ensina isso. Então, ou seja, desde a infância, ou seja, os pais não ensinam aos seus filhos, opa, resolvam vocês aí, gente, que história é essa? Por que precisa chamar o papai e a mamãe para resolver? É importante que vocês se entendam, né? Isso a gente pouco... aprende e pouco se utiliza dessa ferramenta, e o consumidor.gov, de fato, é muito bom para isso. Eu vou, aproveitando aqui, falta empatia, né, como a Augusto está falando aqui, mas faltando um pouco, né, o Márcio falou aqui, a inteligência artificial não seria uma ferramenta para diminuir, seja o custo, seja essa quantidade de julgados. Márcio, isso está sendo discutido, né? O CNJ está discutindo isso. A minha, não sei a da Cláudia, né? Mas assim, a minha posição, eu acredito muito na inteligência artificial. Eu acho que dessa quantidade gigantesca de processos, né? Ou seja, entrando aí em média 30 milhões aí, eu acho que tranquilamente 50%, 60%, eu acho que a inteligência artificial consegue resolver. Óbvio que vai ter alguns casos fora da curva que ser necessário um ser humano julgar. E bem como também eu acho que vai acontecer casos onde a máquina vai errar. E aí a gente passa para o humano. Mas eu acredito, eu acho que é possível sim, por meio de inteligência artificial, você enxugar isso. Eu acho que não dá para você zerar e acabar com o julgamento do juiz mesmo. Mas eu acho que dá para, tranquilamente, mais 50% dá para resolver. E aí, nesse sentido, eu queria falar com a Cláudia, perguntar para ela o que ela acha da inteligência artificial para resolução de conflitos, seja judiciário, seja no PROCON, e aí a opinião dela, porque o que a gente está vivendo hoje em dia são as máquinas, ou seja, a máquina que te liga, quando você vai reclamar no WhatsApp, quem te responde é a máquina, você liga no telefone para fazer uma reclamação, você conversa com a máquina, e vai ter dois tipos de consumidor, e aqui na minha casa eu consigo ver isso. A minha esposa, que adora falar com pessoas e quer matar as máquinas, e eu, que prefiro falar com as máquinas. Eu me dou super bem entre falar com a máquina e falar com a pessoa, eu vou no caminho da máquina, porque eu sei que o que eu boto na máquina, ela não vai me errar meu pedido. Se eu pedir uma pizza de calabresa, ela vai me entregar uma pizza de calabresa, porque eu sei que se eu ligar para a pessoa, vai chegar aqui uma pizza de frango. Então, assim, mas sou eu, mas eu quero saber o que a Cláudia tem para falar sobre isso. Olha, eu acho que sim, a inteligência artificial é um caminho sem volta, gente. Vamos lá, é um caminho sem volta. Não tem como dizer, não quero, não gosto, não curto. Acho que é um caminho sem volta e é muito legal. Só que eu acho também, e aí eu vou fazer um paralelo com o consumidor.gov, que é o seguinte, gente, o consumidor.gov, eu acho que qualquer plataforma que use inteligência artificial, ela não deve servir para afastar o cidadão, né, de caminhos através dos quais ele possa fazer os seus direitos valerem. Acho que esse é um ponto.
né? O consumidor.gov especificamente, ele não serve, o objetivo dele, não serve. O objetivo dele não é tirar consumidor do Procon, absolutamente. Mas é fazer, ou levar aquele cidadão que não iria ao Procon a possibilidade de reclamar. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente sempre vai ter, Kleber, um consumidor que não está habituado a usar a internet, não quer, tem medo, ok. Para ele existe aquele atendimento que vai ser feito lá no balcão, assim como no judiciário, nos PROCONs, onde quer que seja, né? Eu acho que é importante, sim, que o Estado ele se modernize, não importa, né, se executivo, judiciário, enfim, que ele se modernize de modo a oferecer portas, né? Essa questão da multicanalidade, por onde que o consumidor vai, ou o cidadão vai, não interessa, vai ter porta para todo mundo. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, assim, as ferramentas, elas não podem ser excludentes, né? Elas não podem afastar o cidadão da busca pela proteção do seu direito. Elas têm que ser mais uma opção para o cidadão. Acho que isso é fundamental. Eu sei que tem consumidor que não vai usar o consumidor.gov nunca. E o objetivo não é tirar o consumidor da minha porta. Absolutamente. O objetivo é fazer com que aquele consumidor que não iria ao Procon, que essa galera que está na internet, que quer resolver o problema, você que gosta das máquinas. Eu tenho uma tese que é a seguinte, olha, não importa quem vai resolver o meu problema. Pode ser o dono da empresa, a máquina, ou a moça do cafezinho. Não importa. O que importa é que essa pessoa tenha o ânimo de resolver. O que essa máquina tem o ânimo de resolver. Eu tenho um exemplo que hoje eu estava vendo uma palestra de uma pessoa que estava falando sobre neurociência, um troço meio complicado e tal, e ela estava falando do Kindle. Eu adoro o meu Kindle, acho o Kindle espetacular, assim, ele tem mecanismos de controle de quanto tempo você leva para ler uma página, dele diz lá, você vai levar tantas horas para ler e tal. E eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro Kindle, eu não conseguia desligar ele. Eu falei, mas como que não consegue desligar esse negócio? E olhei internet, tutorial, e li os troços e não chegava à conclusão de como é que desligava o negócio. E aí eu peguei, entrei no site da Amazon, mandei um e-mail lá dizendo o que eu queria e tal. Não deu 2 segundos, me ligaram, você tinha que colocar o telefone. Me ligaram, e aí a pessoa que não era brasileira, falava um português meio arrastado, não era brasileira, enfim, mas me explicou que ele não desliga, ele entra no modo de descanso lá, e que gasta pouquíssima bateria, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Que acho que é isso que as pessoas precisam, tira a dor do consumidor, né? Se é o pessoal do saque, é o pessoal do atendimento, a mulher do cafezinho, o porteiro, não importa se é inteligência artificial. O que a gente tem que mudar é essa cultura do embate, Cleber. É isso que não dá, entendeu? Porque assim, eu acho que quanto mais... É o que eu digo no PROCON. Quanto mais complicado o procedimento que a gente usa para resolver o processo, por exemplo, eu tenho a CIP, que é mais simples, e o processo administrativo, que é mais complexo. Se eu precisar usar o processo administrativo, o correto, no meu ponto de vista, é ter um índice de resolutividade menor. As questões têm que ser resolvidas pelos procedimentos mais fáceis. Enquanto a gente não entender isso, Clabinho, nós vamos caminhar para o gasto. Assim, quando você dá um dado, que é um dado assustador mesmo, bilhões se gasta. Para um cidadão esperar quanto tempo para ter uma causa resolvida? Quanto tempo? Você tem acesso ao judiciário, você não tem acesso à justiça. Não é possível. Não é possível. Acho que a gente falha muito enquanto sociedade quando a gente tem um dado estarrecedor como esse que você mencionou. Claudinho, aqui, aproveitando também, conversando aqui, o Rafael faz 2 pontos, né? Ele fala primeiro aqui, falando se ele conhece, né, a plataforma, né, mas ele acha que falta ser mais divulgado, e eu tenho certeza, eu concordo com ele, tenho certeza que você também concorda com ele, e que o grande problema seria a educação do consumidor. Eu estou com ele, com certeza, aqui nesse ponto, imagino que você também. Ele também adianta aqui, porque a Augusta fala assim, olha, e aí o que a Augusta fala tem tudo a ver com a sua fala, né? Para acabar com esse embate, né, falta empatia, né? A Augusta vem falando isso. E aí ela fala, olha, a importância de você ter mediadores, conciliadores,
E o Rafael ainda fala assim, olha, boa, Augusta, será que não seria mais barato o governo investir em mediadores para diminuir o custo judiciário? Rafael, o CNJ ele já percebeu isso e ele criou, né, a grande maioria dos tribunais, né, criaram os seus centros, o CEJUS, né, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Aí vai ter, eu não sei como é que está aí no Paraná, né, eu sei que aqui no Maranhão criou, demorou um pouco, mas veio, né, isso no Rio eu sei que tem, em São Paulo eu sei que tem, não sei no Paraná, mas o ponto. Ele está falando que tem. Então, assim, os tribunais, o CNJ viu que de fato é necessário. Porque, e no PROCON eu via isso e a Cláudia vê isso. Assim, demandas se resolvendo na audiência de conciliação. Então, assim, o Poder Judiciário viu que se ele, em grande parte dessa demanda enorme aqui, ele consegue resolver na audiência. Óbvio que vão ter demandas que não vão ser resolvidas na audiência. Mas, ora, imagina, né? Se desses 30 milhões que entram, ele consegue resolver 10%, gente, são 3 milhões de ações a menos. Então, assim, a economia... Aí, assim, financeiramente, que é o que o Rafael... aqui do Pará também, Augusto está falando, aqui do Pará também funciona bem, boa. O que o Rafael está falando aqui, assim, financeiramente eu não sei, porque o custo também... Lembrando que esses 100 bilhões que foram gastos da Justiça em 2019, não é nem em 2020, é 2019. Eles, 85% é com pessoal. Então, querendo ou não, um conciliador é um custo com pessoal. Mas, assim, eu não sei, economicamente eu não sei se é mais barato, se é mais caro, isso eu não sei. Imagino eu que o conciliador é mais barato que o juiz. Mas não posso fazer essa afirmação. Não posso fazer essa afirmação. Mas é só para fazer esses ponderamentos. Mas alguma coisa... Eu acho que está no nosso horário, que a gente está conversando aqui, eu não estou nem olhando o tempo. Diferente do professor Carlos, que era super organizado, com aquela voz perfeita, didático. Calmo, fantástico, o tempo exato. Eu e a Cláudia, a gente vai conversando e vai indo e fluindo aqui no bate-papo. Aí eu estou só, e assim, a Thay está ouvindo a gente, se for para corrigir a gente, avisa que a gente faz. A gente, como bons meninos, vamos... meninos vamos cumprir, né, Claudinha? Isso aí. Voltando também no ponto que você falou, Cláudio, eu queria também te instigar, você falou muito sobre banco de dados, né? O banco de dados, né? Dentre a gente vivendo nessa sociedade tão antenada e tão virtualizada, né? Banco de dados, saber os dados da pessoa, virou hoje em dia uma grande commodity, né? As pessoas, é um mercado onde as pessoas vendem essas informações, as pessoas querem essas informações, seja para vender um produto, seja para fazer uma fraude, mas isso é uma grande commodity, né? Lógico que nessa internet das coisas que a gente está vivendo, né? Nesse momento tudo conectado, né? Então, assim, os seus dados, e acho que às vezes o consumidor, né, Cláudia, às vezes ele não dá tanto valor nos seus dados. E a gente hoje em dia, estou vendo, não sei se é de um banco, né? Está passando uma publicidade sobre os dados, achei bem legal. Pessoa passando na rua, não sei se você viu já essa publicidade, falando seus dados, etc., seu CPF, achei muito interessante. Mas o que às vezes a gente não, que o consumidor às vezes não presta atenção, vamos dizer, quando ele faz um e-mail, aí ele vê lá que o e-mail é gratuito, lá no Gmail, no Hotmail. Deixa eu contar, gente, para vocês, não existe almoço grátis, não existe gratuito. Aquilo ali vai ser monetizado de algum jeito. Alguém vai ganhar com aquilo ali, ninguém dá nada de graça. Então, aqui que você está fazendo aquele seu e-mail gratuito, você está vendendo os seus dados. Você está permitindo que aquela empresa, de algum modo, faça uma leitura por meio de uma máquina dos seus e-mails. É isso mesmo. Acontece isso. Quando você dá lá o seu check, seu ok, é aquilo ali. Ela vende os seus dados também para saber o que você está comprando, para ela vender e falar para oferecer publicidade para você dirigida. Então, eu queria também conversar um pouco com a Cláudia e perguntar o que ela acha, se ela tem muitos problemas sobre essa nova forma que a gente está vivendo, da importância desses bancos de dados, o que ela acha sobre isso, se o consumidor entende essa importância, se ele reclama muito sobre isso, eu quero saber a opinião dela, Cláudia. Não entende, Kleber, não entende, não reclama, não percebe, né?
não percebe que os seus dados, quer dizer, preenche, informa, assim, claro, existe a lei de proteção de dados hoje, mas tem que caminhar muito ainda para que, de fato, os dados dos consumidores sejam efetivamente protegidos, né? Então, a gente percebe que estamos numa terra de ninguém por hora. Mas a minha pergunta, Cláudia, assim, nesse sentido, e aí é muito mais sociológica do que jurídica, é assim, você acha que a sociedade que a gente está vivendo hoje, geração milênios, geração Z, será que a sociedade está preocupada com os dados? Assim, eu tenho as minhas dúvidas, seja porque o Big Brother, onde as pessoas gostam, as redes sociais, as pessoas gostam de se expor. Eu tenho, assim, minha dúvida se a gente fizesse uma votação onde, assim, opção, né, rapidamente, né, ou seja, você quer dar os seus dados e ter um e-mail gratuito, só utilizando o e-mail como exemplo, ou não, você não quer dar os seus dados, mas você quer pagar por e-mail. Assim, eu acho que se houvesse, assim, queria saber a sua opinião, você acha então que você também está junto comigo, né? Você acha que a sociedade, então, não está se importando muito com os seus dados, né? Eu acho que não é não se importar deliberadamente, é não se importar porque não entende a importância disso. Esse é o ponto. E eu não tenho dúvida, se você fizer uma votação, na época que eu era da Procons Brasil, que eu fui presidente da Procons Brasil, eu fazia Google Forms todo dia para fazer pesquisa, jogava lá no meu Facebook e a galera respondia, né? É incrível, assim, você vai... olha, eu vou apostar aqui, Kleber, não gosto muito de apostar, mas vamos lá. Assim, 90% do pessoal, se você perguntar, eu prefiro pagar um e-mail e não ter risco, as pessoas vão dizer que não, eu prefiro um e-mail gratuito informando meus dados, as pessoas informam os dados sem... O que eu quero é que o Google Maps me bote para cá e para lá, me ajude a me movimentar. Não tem uma conta no Google hoje. Você liga teu celular, a primeira coisa que aparece é a pergunta, né? Acho que é isso aí, não tem. Mas você acha assim, lembrando da Lei Geral de Proteção de Dados, né, o consentimento é requisito essencial, né? E a gente vê, e eu estou até vendo também aqui, ó, a Luma falando aqui, que nesse momento ela até colocou entre as, a gente se espanta com aqueles anúncios. Hoje em dia, e a minha esposa brinca muito com isso, e eu acho que ela está certa mesmo. Do celular ouvindo o que você fala, né? Então você fala alguma coisa, o celular já reconhece, já pega aquela informação, é isso mesmo, o celular ouve o que você fala, e aí você está fazendo a pesquisa de um determinado produto, chega a publicidade só daquele produto, isso. Então você compra uma passagem, automaticamente aquela viagem já vai para do seu Google Agenda, o que por um lado é bom, né, você fazer isso, mas até onde ponto cadê a nossa privacidade, né? Essa é uma discussão incrível. Mas que a gente precisa caminhar muito ainda, Kleber, para chegar nessa preocupação, viu? Assim, uma preocupação, eu acho, não tenho dúvida. Uma preocupação, assim, não, eu, Cláudia, tenho essa preocupação. Não, eu acho que a cabeça das pessoas, nós não temos essa cultura, né, de nos preocupar com a privacidade, escolhas, enfim. Acho você acha que estamos no feijão com arroz? Já estamos no feijão com arroz, depois você acha que estamos no feijão com arroz, ou seja, estamos discutindo ainda vício e defeito, para depois chegar aqui na privacidade de dados, que é coisa de mais para frente. Você acha que a gente ainda para comer filé mignon? É mais ou menos o sentimento, posso estar errada, mas eu acho que eu não estou, tá? O sentimento que eu tenho quando se fala em produtos que não agridem o meio ambiente. Sabe? Eu acho que a gente não tá, enquanto consumidor, a gente não tá nessa vibe ainda, não, viu? A nossa preocupação é sabe, é barato, cabe no meu bolso, e é compreensível, né? Em tempos de crise, e agora, super compreensível e tal. Então, eu acho que a gente precisaria evoluir muito para chegar nesse nível de preocupação. Se o produto é sustentável, se não agride o meio ambiente, não é feito a partir da testagem em animais, e ó, vai rodar muito aí na Kleber. Você acha que para a gente chegar nessa curva, o que está faltando para a gente ter esse amadurecimento? Para a gente sair do feijão com arroz, para chegar no filé, né, fazendo essa... Achei que eu estou com fome, por isso que eu estou fazendo esses... Eu também estou com fome. Para a gente fazer essa mudança, o que você acha que a gente precisa para chegar nisso aqui? Ai, Kleber, assim, educação, né? Acho que educação é fundamental, entendeu?
Eu não vejo outra forma da gente chegar nesse nível de compreensão das coisas que não pela boa educação, pela educação que estimule o senso crítico, né? Que, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, eu acho que para mim ele é muito, muito eloquente, né? E esquece a pandemia, mas assim, quando a gente estuda elementos químicos, é assim, a gente não estuda elemento químico, ou pelo menos não me lembro disso dessa forma, fazendo um link com a realidade. Vamos lá, o que vocês comeram hoje? Olha, a gente comeu macarronada. O que vai no molho da macarronada? Ah, vai sal. Olha, esse é um elemento químico, está aqui na tabela periódica. Então, acho que falta esse linkar, né, o conhecimento com a realidade, entendeu? Para a gente poder enxergar valor naquela informação, sentido naquela informação. É mais ou menos o que eu sinto hoje, equação da reta, cara. Equação da reta é pura abstração. Para que serve a equação da reta? Eu não sei para que serve a equação da reta. E eu duvido que quem está nos assistindo aqui consiga definir para que serve a equação da reta. É óbvio que ela tem uma finalidade, mas é algo que é tão... Tem um nome para isso, me foge agora. É tão desvinculado da realidade, é muito abstrato, e eu acho que falta isso. Então, quando você fala em proteção de dados, Kleber, é muito abstrato para o cidadão, ele não entende qual é a repercussão disso, né? Qual é a repercussão de você ter um telefone que enxerga a tua vida porque você diz, porque você deixa, é muito abstrato, é absolutamente na concepção do consumidor, né? Do cidadão comum, fora da sua realidade. Então, acho que a gente vai caminhar muito ainda para ter essa noção. Se o Danilo Doneiro tivesse aqui, ele morria, né? Você falando isso. Pois mas é verdade. Tudo bem, eu estou falando aqui, provocando aqui. Aproveitando também, né? O Rafael aqui, que está muito participativo, está falando aqui, ó. Hoje em dia, mesmo sendo gratuito, né? Ele não recebe mais torpedo no WhatsApp. E aí, aproveitando esse gancho que ele está falando aqui, que ele não recebe mais torpedo, um dos direitos dentro da privacidade é o direito de não perturbar, né? De você não ser incomodado. A Anatel, né, no que tange, não só a Anatel, porque também vale para bancos, etc., existe um site que é importante, é o Não Perturbe, aproveitando aqui com os alunos, vou até botar aqui no chat, que a pessoa pode entrar e cadastrar o seu número, é muito legal, para que a empresa ligue, dentro daquele rol daquelas empresas, né, que são os bancos, as teles, são várias empresas, ligue para oferecer qualquer serviço. É fantástico. Eu mesmo me cadastrei, e desde que eu me cadastrei, eu não digo que parei de receber, porque ultimamente a Vivo está me mandando ligação, e aí é ótimo, porque eles me ligam e falam, olha, você não está entendendo. Eu tive o trabalho de cadastrar meu número num site para ninguém me perturbar, então não me liga, eu não quero que ofereça, você pode estar me oferecendo de graça, eu não quero. Então isso também é um direito que é um direito do consumidor de não perturbar, e às vezes é pouco utilizado, e aí o Rafael falou aqui, eu até coloquei aqui no ponto. Eu, assim, acho que já estamos... Acho que a gente estourou, não foi, Thay? Estamos aqui à disposição. A gente vai ficar até amanhã, Thay. Estourou nada, gente. Está maravilhoso. Eu estou amando aqui. Nossa, eu estou aqui adorando. E, assim, direito consumidor é um negócio que a gente vai se empolgando, né? Porque a gente vai lembrando das coisas que a gente passa no dia a dia. E aí eu estou aqui pensando que eu usei o consumidor.gov ontem. Clebinho, eu não sabia que tu estavas por trás da construção do consumidor.gov, Clebinho. Alguém já tinha me falado, eu não prestei atenção, que era da construção do consumidor. Ah, Clebinho, é por isso que eu te amo, cara. Deu super certo. Eu mandei uma mensagem ontem que eu estava muito irritada com a Gol, que cancelou um voo meu pela 1000ª vez, e é um voo que eu venho adiando desde janeiro. Vocês estão entendendo? Eu não viajei em janeiro. E aí eu posterguei. E aí eu já posterguei 3 vezes. E nessas 3 remarcações, eles já cancelaram 1 milhão de vezes. Só que, por exemplo, essa viagem que já estava marcada, eles já cancelaram 3 vezes o voo. E eu tive que remarcar. Não, uma coisa de doido. E aí você não remarca com a data que você quer, com o horário que você quer, e você fica no prejuízo. Se você tiver, por exemplo, um trabalho, um compromisso, quem é que vai
pagar por isso. Isso é o primeiro ponto, né? Mas o melhor de tudo não era isso, é que eu estava, gente, há 5 dias ligando para a Gol para todos os números, o 0800 e 0300, e eu descobri que o 0300 você paga. Portanto, minha conta de telefone no mês passado veio imensa, porque, gente, eu fiquei 1h30 escutando a musiquinha da Gol, numa das ligações. Por dia eu liguei uma média de 4 a 5 vezes para todos os telefones que vocês podem. Por que deu? Porque eu estava no computador, sentado aqui na minha casa, fazendo prova. Eu digo, gente, eu estava o dia todo fazendo prova, e corrigindo prova. Então o celular ficou aqui no tananã, 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 1h30, uma das ligações. Aí eu digo, gente, se eu estivesse dando aula presencial, ou dando aula ainda, não ia ter como, você tem que parar a vida para que você seja atendido. E eu só queria que a Gol me dissesse, queria que alguém humano, viu, Clebinho? Humano me falasse comigo, que eu estava para dar um soco nesse celular na máquina, eu queria que a máquina fosse para o inferno, eu queria falar com uma pessoa viva na minha frente, entendeu? Para aquele lugar. E aí, eu só queria que a Gol me dissesse para onde foi o meu voo, qual era o dia, porque o tal do localizador, você botava lá, ele não existia mais. Porque como o Boa foi cancelado, ele não aparece mais nada. Eu falei, gente, agora eu perdi a passagem, eu perdi tudo. Aí eu só queria uma informação. É o que a professora está colocando. A Cláudia falou muito bem. Você só quer ser ouvido. Né? É o atendimento, que eu acho que é muito importante a questão. Às vezes você está possesso de ódio, mas a pessoa é tão solícita e quer resolver que aquilo vai te acalmando. Né? É o direito que você tem. Aí eu peguei e disse, quer saber? Eu sei desse consumidor.gov, que eu já aprendi com o Clebinho. Entendeu? Eu vou mandar uma mensagem para essa porqueira aqui. Cara, sem brincadeira, eu mandei ontem. Hoje tinha resposta do consumidor.gov, mas eu consegui resolver ontem o babado lá. Depois de 1h30 de ligar. Não sei se eles já tinham recebido. Assim, atende logo essa louca aí, que ela ainda é do crime, ela é doida da porrada. Então, assim, ó, atende logo que ela vai pentelhar aqui até. Mas eu resolvi, não era nada demais. E aí eles me atenderam, enfim. Mas eu achei interessante a rapidez da resposta. Sim. Eu acho que isso é fundamental, inclusive para diminuir os litígios todos, né? Porque às vezes o cara não quer fazer, eu vejo, eu não sei, né? Porque eu não manejo nessa área. Mas eu, como consumidora, às vezes, eu tive um problema de novo na Renner. De novo, meu cartão foi usado. De novo, Clebinho, tu acredita? Depois de cancelado o cartão. Cancelado o cartão. Eu estou com tanto ódio da Renner que eu vou entrar com a ação só pelo ódio, na força do ódio. Não quero conciliação, não me venham. Eu amo a Renner, mas não me venham com conciliação, que eu vou tirar nem que seja R$2.000 nesse negócio. Ódio mortal. Então, às vezes, é que o ódio fala mais alto, você acaba não querendo uma negociação. Né? É só, porque aí eu acho que o empresário ele devia pensar nisso, ele poderia amenizar, inclusive, os custos judiciais. Mas eu ia perguntar um negócio para vocês. Muitas das vezes, esses maus tratos com o consumidor por parte do empresário, vocês podem me dizer melhor do que eu. Eu tenho a impressão, eu já ouvi alguns rumores disso, que o cara ele faz uma análise, se é mais barato ele pagar as questões judiciais, enfim, o que envolve as questões judiciais como um todo, ou se ele realmente pode investir em atendimento, em máquinas, em qualquer outra coisa. Essa era uma pergunta que eu tinha para fazer para vocês, nesse sentido. Existe mesmo essa análise de custos, assim, para o empresário? É mais barato eu ficar pagando aqui multa, sei lá o quê? Cláudia, quer responder? O que eu falo, Cláudia? Olha, vamos responder junto aí, Clebinho. Começa e você continua. Eu acho que a perspectiva não pode ser essa, né? É uma loucura um empresário que pensa desse jeito, né? É mais barato, claro, é conta que se faz. Mas eu acho que tem um outro ponto aí que é o impacto reputacional. Qual que é o valor do impacto reputacional de uma marca, né? Um atendimento. E hoje, assim, vamos lá, galera. Hoje as pessoas têm uma experiência negativa de consumo, você vai para onde? Antes, tá, você ligava para o Clebinho. Agora você vai para o Agora eu estou lascada. Né, você vai contar para todo mundo. Fala, olha, gente, eu comprei um negócio, me entregaram outro negócio, me falaram uma criação. E é isso. Eu acho que não pode pensar desse jeito. Acho que não é possível que o cara esteja no mercado
e tenha um pensamento nesse. É mais barato pagar multa do que modificar processo para resolver os problemas. É um equívoco. Essa empresa não tem que estar no mercado. Eu acho que ela pode estar até um momento no mercado, mas fatalmente ela vai se autodestruir, porque é tiro no pé, entendeu? Claro, eu não estou falando das teles, dos bancos, você sabe que eles usam e abusam do consumidor, é uma barbaridade que se faz, né? Mas talvez outros fornecedores, não acho que seja, acho que é um equívoco, é uma visão equivocada, para mim. De fato, assim, que é uma visão equivocada, não tenho dúvida. Concordo 100% com a Cláudia. Mas, assim, também é verdade, tá, que alguns fornecedores fazem essa conta sim. Então, a conta que ele faz é quantos consumidores vão ser prejudicados e quantos vão reclamar. Então, só como, vamos dizer, o universo de 100 foram prejudicados, mas só 10 reclamaram, o custo que eu vou ter para judicializar e para resolver isso aqui, a conta valeu a pena. Existe sim fornecedores que fazem isso. O problema é que esse fornecedor, como a Cláudia falou, ele não coloca na conta dele dois grandes fatores que têm um custo gigantesco. Primeiro, a fidelização do cliente dele. Então, ou seja, e quando a gente fala de fidelização de cliente, ou seja, o cliente, isso vai completamente junto com aquela discussão que a gente teve do consumidor que sabe dos seus direitos, ou seja, que é aquele consumidor que não vai utilizar só o fator financeiro para a compra dele, né? Por isso que eu falei, Cláudia, para a gente sair aqui do arroz e feijão, para a gente chegar aqui, o que a gente precisa? Que é isso, é aquele consumidor que ele tem noção muito mais dos seus direitos e ele não vai só utilizar o fator financeiro para fazer a compra dele. Então, e aí, se ele não utiliza só esse fator, ele foi ruim com aquela empresa, ele vai migrar para uma outra empresa. Então, aquele fornecedor que se utiliza dessa conduta, a tendência, assim, ao longo prazo, como a Cláudia falou, é ele não fidelizar os clientes dele. Bom, isso é uma tendência. Um outro fator também que ele não leva em consideração quando faz essa conta de que é melhor judicializar do que resolver a conduta é o pós-venda dele, que acaba sendo horrível. E por último, que foi também exatamente o que a Cláudia falou, é a imagem da empresa, né? A imagem da empresa é um bem, hoje em dia, que tem um valor enorme. E a gente pode ver isso como exemplo do que aconteceu, não tem nem, acho que 2 semanas, né? O caso da Coca-Cola com o Cristiano Ronaldo. Aquilo ali, ou seja, quem não viu e quem não soube, ou seja, estava numa coletiva de imprensa e o Cristiano Ronaldo tinha uma garrafinha de Coca-Cola. Ele simplesmente pegou a garrafinha de Coca-Cola, porque ele não bebe refrigerante, e tirou e botou uma água no lugar. Como quem diz, pô, eu sou um esportista, não bebo refrigerante, eu bebo água. Isso fez com que a Coca-Cola perdesse não é milhões de novo não, tá, Claudinha? É bilhões na bolsa, é 4 bi. Pronto, 4 bilhões. Ou seja, a importância que o valor da imagem da marca tem. Hoje em dia, toda marca tem uma importância muito grande e ele esse tipo de conduta acaba por derrubar o valor da marca também. Ele tá igual o Ciro Gomes, o bilhão, ele tá vendo muita live de Ciro Gomes, é bilhão! Olha, antes de eu encerrar aqui, porque eu tô recebendo um monte de WhatsApp aqui, fazendo milhões de perguntas para vocês, eu tô me sentindo aqui naqueles programas ao vivo. Mas essa pergunta, tira dúvida com os advogados, o povo do PROCON. Eu queria lembrar vocês, o pessoal que está nos assistindo, porque está todo mundo online aqui direto, ninguém saiu, então eu vou já aproveitar a audiência rapidinho para dizer para vocês que já, lá no Instagram do INEG, a gente vai fazer o sorteio do outro livro do professor Carlos Eduardo. Já fica o convite também dos professores que quiserem lançar ou sortear qualquer obra de vocês, qualquer coisa, fiquem à vontade, o INEG está absolutamente aberto para os senhores também divulgarem o que precisarem de obras e tal, e a gente pode sortear no nosso Instagram. Então, depois que acabar a live aqui, a gente vai colocar lá no Instagram e já começar o sorteio a segunda-feira, pessoal. Dia 28, às 20 horas, o sorteio desse segundo livro do professor Carlos Eduardo. E também, em homenagem a São João, eu queria que todo mundo que estivesse assistindo fizesse um like aí do nosso vídeo, vai ficar disponível no YouTube, no canal do YouTube, fizesse um like aí no canal do YouTube e também curtisse nosso Instagram lá do INEG para vocês ficarem antenados aí no que a gente tem aí por fim, continuando, né? Bom, eu queria perguntar para vocês, uma pergunta que chegou de WhatsApp aqui para mim,
se os resultados do consumidor.gov, eles estão sendo interessantes mesmo de uma forma geral. A gente até quando aciona o consumidor.gov, a gente vê lá, né? Eles têm uma estatística até para te estimular, dizendo assim, está funcionando as coisas da resolução de conflitos. Isso é verdade mesmo, Clebinho? E a professora Cláudia aí pode responder também. Ou é só para marketing? Não, o índice de resolutividade do consumidor.gov é altíssimo. Não sei como é que está no último ano, que eu não acompanhei, não fiz nenhuma pesquisa, mas assim, até onde eu acompanhei, era mais de 80% o índice de resolutividade. Será que é verdade? Fiquei empolgado. Pode falar. Não, fala aí, Kleber. Não, é só para falar assim, o índice de resolutividade é tão grande que um dos artigos que eu fiz e publiquei, a economia que o consumidor teve com o consumidor.gov, né, imaginando que aquele consumidor que foi no Gov, se não resolvesse no Gov, entraria na justiça, não chegaria na casa dos bilhões, mas chegaria na casa dos milhões. É uma economia dos públicos que o consumidor.gov teve, né? Porque assim, a renovação... Eu imagino. A gente tem essa preocupação, dessa discussão forte no INEGE. Eu já quero convidar ao vivo, porque assim a pressão aumenta para Clebinho escrever alguma coisa para o site do INEGE, nosso site www.inege.com.br, tem um monte de artigos interessantes. Cláudia, por favor, escreve alguma coisa com o Clebinho, que não precisa ser nada muito, não é uma tese de doutorado, Clebinho, é um texto para os nossos leitores. Vamos escrever. Eu e a Cláudia vamos escrever como Gov. Pronto. Sabe por quê? Porque eu acho que o INEGE tem essa preocupação da democratização da educação e serve também como a educação do consumidor, sabe, Clebinho? A gente pode fazer um contexto interessante. Estavam reclamando aqui que realmente a gente não tem uma política educacional em termos de direito do consumidor e as pessoas são lesionadas por falta, muitas das vezes, de conhecimento. E aí a gente pode utilizar o site e vocês que são nossos parceiros e que a gente fica muito grato para nos ajudar nesse sentido também, na divulgação, coisas muito simples e direto ao ponto, para que todo mundo entenda, que eu acho que a democratização desse conhecimento é necessário. Eu fico pensando nos idosos, aí teve gente que colocou no YouTube aí, como idoso cai em golpe, mas é muito fácil, né? Porque é muita coisa, gente. A gente recebe muito WhatsApp com muito golpe, e eu fico pensando, meu Deus do céu, idoso. Minha mãe, que é uma mulher esclarecida, sofisticada, não sei o quê, executiva, de vez em quando ela vem com umas histórias, eu disse, meu Deus, como é que minha mãe cai nisso, Senhor? Fora fake news que ela acredita na metade, assim, é uma coisa impressionante, assim, eu fico impactada com isso. Mas, para finalizar, tem mais uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês, se a justiça... vou falar de justiça negocial, né, que é um termo do processo penal, mas eu acho que caberia um termo judiciário. Após pandemia, essa questão de conciliação e mediação, ela ficou ainda mais importante, na opinião de vocês? O que eu vivencio, tá, Thay, é que durante a pandemia, o que houve foi que as ferramentas, né, porque no passado a gente tinha mediação, essas conciliações feitas presencialmente, e o que eu vi agora, e o que eu estou vivendo, é que elas estão sendo feitas virtuais. E o que a princípio eu imaginei que não ia dar certo, o que eu estou pensando é que está dando muito certo. Então, assim, eu tive caso de cliente meu, que mora em São Paulo, que não precisou comprar passagem para vir para cá, para São Luís, ou seja, eu estava aqui em São Luís, fazendo uma audiência que seria com o juiz em Bacabal, meu cliente em São Paulo e a testemunha em Santa Inês, em uma outra cidade. Então, assim, fantástico. Onde a gente conseguiu fazer uma audiência, nesse caso era uma instrução, mas, assim, as audiências de conciliações também estão acontecendo. E, assim, de forma virtual, em uma quantidade muito maior, porque aí, como é virtual, o custo é menor, é mais fácil, elas estão acontecendo e estão resolvendo, viu? Eu estou tendo uma boa surpresa no âmbito virtual, essa é a minha opinião. Não sei. Bom. E aí você tem uma economia processual em tudo, né? De tempo... de tudo, de transporte, de dinheiro, de tudo, inclusive para o cliente, às vezes tem que pagar o advogado para se transportar,
a própria conciliadora que estava na casa dela, ela não estava no Tribunal de Justiça ou no fórum, ela estava na casa dela. Não gasta energia, um monte de coisa, né? Os custos mesmo da operação da audiência. Mas eu digo assim, porque eu vejo que a demanda aumentou muito, como vocês colocaram, né? Não tenho dúvida de que a gente teve muitos problemas. E aí, eu sou super a favor, mas eu concordo em gênero, número e grau com vocês que ambas as partes precisam estar dispostas a resolver o conflito, sabe? E essa maturidade é necessária, porque eu acho que todo mundo tem que ceder um pouquinho, às vezes, né? Tem que ceder um pouquinho. Não ganha tudo, eu quero 5 mil reais aqui. Não, mas eu posso te dar 3. É melhor do que nada. Então, assim, enfim, né? Você soluciona ali o conflito. Mas eu penso, né? Que tudo aquilo que é conciliado, que a gente evita, todo o ambiente ruim do judiciário e tudo mais, é muito mais interessante em todos os aspectos. E eu vejo que com esse aumento de demanda, a gente economizaria aí muitas coisas, né? Inclusive saúde. Né? Eu acho que seria muito importante na área do consumidor também que se enfatizasse com a educação consumerista para todos, essa questão da negociação, da conciliação. Não sei como é que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que na mesma linha. Claudinha? Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que sim. A gente tem que tirar algo de útil, né, desse momento tão delicado que a gente está vivendo. A negociação, o bom senso, o espírito de solidariedade, e o nosso papel no PROCON, a gente faz essa orientação para o consumidor, é estimular as partes, claro, para que componham, né? Para que, de alguma forma, cheguem ao melhor resultado, gente, não é possível. É aquilo que eu falei para vocês. Se a gente continuar nesse embate eterno, eu não sei o que vai ser, né? Não sei o que vai ser. Porque, no fim, todo mundo perde. É um jogo em que todo mundo perde, né? Quando a gente bate o pé, todo mundo perde. Eu acho que essa pandemia tem que... Alguma coisa de positivo ela tem que mostrar. Não, eu vejo que, às vezes, a resistência dessa conciliação se dá em nichos muito específicos também. Por exemplo, o campo da aviação, o cara se prevalece, tipo assim, tu não vai querer, mas só tem eu e a outra empresa. A gente que mora no Nordeste, que a malha aérea é precaríssima, Nordeste e Norte nem se fala. E agora mais ainda. Para eu ir para Belém, eu tenho que ir para Brasília para ir para Belém, porque não tem mais voo direto. Né? Então, assim, é um absurdo. E aí o cara, tipo assim, bom, ele fica lixando a unha, eu acho, no gabinete dele, lá dentro da empresa, assim, bom, tu não vai querer, se eu só tenho isso. Então vai de jegue, vai a pé, vai nadando, vai voando, vai do jeito que tu quiser, porque eu não vou abrir mão. Então, assim, de qualquer forma, a gente fica muito refém de determinados nichos, claro que não são todos, por falta de concorrência, vocês não acham isso? Mas aí você vai deixar que o judiciário intervenha quando você tem situações em que há uma concentração. E aí acho que precisa. Mas vamos lá, vamos resolver o que dá para ser resolvido. Não dá para sentar e ficar esperando cair do céu, porque não vai cair. Então, assim, se com as aéreas a solução é difícil, tem concentração, vamos lá, então o judiciário vai, de alguma forma, vai ter que intervir. Mas há outros setores em que é possível essa negociação. Acho que é isso, né? Desafogar. Então, eu acho que é isso. Então, eu quero muito, gente, demais, assim, muito, muito agradecer a disponibilidade de vocês, a delícia da conversa. Eu acho que ficou muito melhor do que o que a gente tinha planejado. O bate-papo é sempre muito agradável, os alunos ficaram muito empolgados aqui, todo mundo que está nos ouvindo. Eu quero agradecer demais. Cláudia, eu já me sinto amiga, viu? Eu sou assim, não me dê dinheiro, mas não me dê intimidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por intermédio de Clebinho, que é um grande amigo, parceiro. Ele é tudo isso que você falou mesmo. Eu sou super fã dele. Eu sou super fã e eu sou muito feliz de tê-lo aqui conosco, trabalhando conosco. Os alunos adoram ele. Ele é um grande professor, um grande advogado também, milita na área trabalhista, consumidor, ele é maravilhoso. Eu sou muito fã dele e agora eu sou sua fã. Eu fico feliz de o PROCON ter uma pessoa como você, como dirigente. Eu acho que nós precisamos de gente como vocês, viu? Aí
na ativa. Clebinho fez um trabalho excelente no PROCON aqui, foi logo que eu saí para o doutorado, Clebinho assumiu o PROCON, e fez um excelente trabalho que rendeu muitos frutos, como foi para o Ministério da Justiça lá com o nosso querido Cardoso. Eu fico muito grata, muito feliz, muito lisonjeada e muito honrada de ter participado aqui com vocês, aprendi demais, eu espero que a gente tenha outras oportunidades, basta vocês aceitarem, porque o convite vai ser feito, e a gente vai fazer outras rodadas, e eu agradeço muitíssimo. Antes de finalizar, eu queria lembrar ao pessoal que está nos assistindo sobre um simpósio que a gente vai ter agora, dia 7 de julho, sobre metodologia da pesquisa, alavancando sua produção acadêmica. Na verdade, são 2 professores fantásticos, o professor Michael Vermut, coordenador do mestrado e doutorado em Direitos Humanos da Unijuí, um grande pesquisador, super produtor aí de muitos trabalhos acadêmicos, e a professora Janaína Sturza, também do sul do país, que tem uma carreira brilhante, muita produção acadêmica, que vão dar dicas aí sobre TCCs, artigos científicos, pesquisas e tudo mais, que a galera tem muita dúvida, né? Os alunos têm bastante dúvida. E nisso também a gente vai lançar um curso com o professor Michael sobre isso, onde ele vai trabalhar TCC, artigo científico, todos, onde a gente pode publicar, como avaliar tudo isso. E eu queria já aproveitar o pessoal para deixar o recado. E dia 22 de julho a gente também tem uma live com 2 professoras ótimas falando de direito e novas tecnologias, onde nós vamos falar de inteligência artificial e algoritmos aí, conectando raça e gênero nessa discussão, muito interessante. A professora Bárbara Guaschi, da Univale, vai falar sobre isso, e LGPD também, com a professora Edmê Frois, aqui do Maranhão. E no dia 11 e 12 de agosto, nós temos um grande congresso nacional em homenagem aos advogados. Aí o ministro, nosso querido amigo, vai estar conosco, o ministro Cardoso, professora Vera Regina Pereira de Andrade, professor Marcelo Ribeiro, que é um grande autor também em processo civil, professor Luciano Góes, que é um ativista negro maravilhoso, criminólogo, vai estar conosco, e a minha querida amiga Thaís Matarassad, que é uma grande advogada, criminalista, agora advogada famosa, né? Ela é advogada da mãe, do caso do Jairinho, da mãe do menino que faleceu, ela é advogada dele, então, enfim, a gente vai ter aí grandes falas nos recortes de gênero, raça, enfim, que acho importante a gente fazer essa discussão por dentro da advocacia. Então, pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os presentes, todos os nossos alunos, professores, muito obrigado, foi uma delícia, uma honra, uma alegria, grata, muito grata a vocês pela fala, pela conversa, pela disponibilidade. Um grande beijo a todos, que São João nos proteja agora, né, e continue nos protegendo contra esse vírus e essas loucuras que estamos vivendo atualmente. Professora, espero que a senhora esteja conosco mais uma vez, várias vezes, viu? Não é mais uma vez, não, várias vezes. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo. Um abraço, beijo. Beijo, querido. Nos falamos. Vocês 2 hoje à noite. Tchau, tchau. Tchau, beijos.